Minha infância não foi fácil, como não é para muitas pessoas, né? Dos 13 até os 17, eu não tinha consciência de que eu era uma travesti ou que eventualmente eu fosse ser uma transexual. Eu me sentia diferente das outras pessoas e dos outros meninos. Foi uma infância que, assim, ela foi sofrida no sentido de eu não ter o amor da minha mãe, porque eu perdi ela muito jovem, eu tinha 7 anos de idade, ela tocou fogo no corpo. Minha mãe morreu de depressão pós-parto. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Quando eu assumi e comecei a pôr, primeiro não era seios, eu usava enchimentos de espuma. É como as meninas quando querem ter seios aos 13 e aos 14 anos e o peito não vem, aí elas vão e compram um sutiãzinho que vem com o próprio enchimento. Como eu queria tetas grandes, que as minhas são bem grandes, eu pus 500 de tetas, é um peito enorme. É que começou grande, parece que ele ficou assim, ó, harmônico para mim, mas eu tenho uma teta gigante. E aí um belo dia eu falei assim, a partir de hoje eu não quero mais saber de roupa de homens aqui. Então eu não tinha essa coisa assim de ser o homem, o macho, o viril. Sempre fui muito assim, muito eu mesma, entendeu? Só que com a casca masculina. E aí quando eu me vesti pela primeira vez como uma menina, que eu me olhei no espelho, eu já não era mais uma menina, eu era uma mulher já, né, 27 anos. Eu falei, mas esse nome não vai dar certo, eu ficar usando esse nome masculino. Como é que pode essa figura? Porque eu já tinha colocado cabelo, sabe, essas coisas. Aí eu usava antes Persona Queen. Eu falei, Persona não vai dar certo. Renata, eu já tinha em mente há muitos anos. Era Renata ou Roberta. Eu falei, não, Renata é renascida, então eu vou pegar um sobrenome que fique legal. Aí assisti o filme Aí eu fiquei usando Renata, né? E aí como eu quis um sobrenome, eu peguei o nome do filme Evita Peron, que era com a Madonna, saiu um comercial, Evita Peron. Falei, olha, Peron, é bonito esse sobrenome. E aí ficou Renata Peron. A aceitação foi vindo aos poucos minha mesma, assim, de eu me ver, de eu me perceber, de eu começar a fazer terapia para aceitar meu corpo, para aceitar o quão grande eu sou, de mãos grandes, de pé grande, ombros largos. Mas eu sou uma pessoa grande, muito delicada, então os meus gestos naturais, eles me ajudam. Eu sou muito, muito feminina nesse sentido. Agora, fisicamente eu não sou. E eu sou consciente disso, mas não tem essa neura mais que eu tinha. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Que eu acho desnecessário uma sociedade ficar exigindo de você ser algo para agradá-lo. Isso está me cansando muito, sabe? Está me deixando assim, que coisa cansada. Hoje eu compreendo porque muita gente se mata. Muitos homossexuais se suicidam, muitas travestis não aguentam, também se matam, muitos gays. Por quê? Porque o fardo para carregar isso é muito pesado. Eles atribuem a culpa toda a nossa. Então é assim, por que você quer ser isso aí? Então você vai se fuder, querido, você vai viver a vida inteira sendo assim. Você nasceu homem, quer assumir uma identidade feminina, pegar justamente o sexo frágil, você que nasceu com pau, você não pode botar o pau na mesa, você quer renegar isso, você vai se fuder mesmo a vida toda. Isso não é dito explicitamente, mas isso é dito no olhar, isso é dito na não compreensão, isso é dito numa piada com os amigos dentro de uma escola, no metrô. E isso vai, sabe, aquele peso nas costas. Tem uma hora que eu respiro fundo, bem... Faço assim, ai meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu só sou uma pessoa que não aceita os padrões que essa sociedade impõe. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a viver mentindo, fingindo, porque a gente fica nesse politicamente correto para ser aceita,
E a gente não é aceita, mesmo sendo politicamente correto, mesmo fazendo a cirurgia, mudando o nome, você tem sempre esse estigma. Ah, olha, essa criatura é doida, nasceu com o cérebro no cu. Ai, perdão, falei. A população LGBT, como a população de pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência e outras diferenças, essas pessoas sempre foram tidas como cidadãos de menor importância, por alguma razão. E há sempre argumentos que fundamentem. O homossexual não segue uma conduta normal, biologicamente estabelecida, como se o sexo fosse apenas uma mera reprodução. Há uma questão de construção do desejo sexual, que é uma questão sociológica, que impacta na minha vivência na sociedade. E isso não me torna um cidadão de menor importância. Como construir a minha identidade no gênero feminino, ainda que a minha estrutura genital, a minha genitália seja do gênero masculino, também tampouco me transforma num sujeito de menor importância. Se nos apegarmos apenas à ideia de direito, a Constituição assegura a igualdade para todas as pessoas e a proibição de qualquer tipo de discriminação. Como eu sou uma mulher empoderada, eu busco informações que me defendam, coisas que me defendam. E eu tenho uma postura de ser alguém que ataca antes de ser atacada. Eu não me diminuo e nem me sinto menos porque você é o hétero, o fodão, o cara. Você não é nada além de um ser humano como eu sou. Então eu não aceito que você se sinta superior a mim. Nunca na minha vida. Eu vou morrer com um tiro na cabeça se for o caso. Mas eu nunca vou ver a sociedade como ela quer que eu a veja. Eu não quero ser mais que ela, nem menos que ela. Eu quero ser igual. A minha luta sempre foi para ser igual. Então se você chega e pergunta qual é o seu nome, eu digo Renata, acabou. É um respeito misturado com um certo medo, sabe? Eu acho que imagina assim, não, eu sei que não é Renata porra nenhuma. Para mim isso é um traveco, filha da puta. Esse é o pensamento que eu vejo no olhar dele ou dela. Então assim, você percebe, quando você diz isso, a pessoa fala assim, Renata. Tipo, sei, né? Sei que não é Renata, mas é melhor chamar de Renata para não ter cena, porque vai ter mesmo. Se eu estou dizendo que meu nome é Renata, eu não quero que você venha me interpelar. Você só perguntou meu nome. Eu estou dizendo meu nome. Entende? Quando pergunta assim, e o de batismo? Aí eu digo Renata. E não rio, não faço piada, não acho engraçado e nem nada. E se insistir, eu digo, vem cá, o que você quer, querido? Espero. Não, foi só por curiosidade. A postura de você chegar, a maneira de você se comportar, ser educada, falar baixo, não gritar, não ser histérica. Desde muito tempo eu trabalho com direitos humanos e aqui eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual. Era um órgão novo, que estava começando, e lá foi onde eu conheci a Renata Peron. Ela havia sido agredida por um grupo de skinheads na Praça da República, eu advogava no Centro de Combate à Homofobia, e a demanda chegou até nós. Eu fui trabalhar no governo do Estado, na Secretaria da Justiça, onde foi criada a Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual. O primeiro ato que fizemos para olhar com uma especial atenção à população de travestis e transexuais foi criar um decreto que reconhecia o direito pelo tratamento nominal a partir da sua identidade de gênero, a sua identidade social. Esse decreto valia para todos os órgãos do poder do governo do Estado de São Paulo. A identidade social, ela é muito importante. Mas mais importante é tornar a minha identidade social uma identidade civil. Mas nós não temos ainda uma lei de identidade de gênero, que é a que nós estamos barganhando há muito tempo, almejando há muito tempo. No Brasil ainda não existe essa lei. Então o que existem é gambiarras legais. E quando você quer conquistar o seu nome civil, aí você vai entrar com um processo judicial na Defensoria Pública do seu estado. Você tem que levar laudos psicológicos, tem que fazer terapia durante 2 anos, levar essa papelada toda, uma série de documentos, muitos documentos, com fotografia, com cartas de pessoas afirmando que você é Renata e tal, e que essa coisa da sua imagem feminina com a sua nome masculino te causa constrangimento. Aí você entra com essa ação, espera entre 1 a 2 anos, agora está menos, mas quando eu entrei era isso.
de 1 ano a 1 ano e meio, e aí se o juiz entender que você realmente precisa, ele vai te dar o nome. Ele me deu o nome, ele não me deu o sexo. Eles são tão assim, não compreensíveis nessa coisa do direito, que eles dão pela metade. Se eu sou uma mulher, não importa se eu fiz a cirurgia ou não, estou falando de condição que você se apresenta. Você não pode dar apenas o nome, eles estão dando apenas o nome. Então eu tenho o sexo masculino e o nome feminino. Legalmente hoje eu sou Renata de Moraes Pessoa, vulgo Renata Peron, porque meu nome artístico eu não pude acrescentar e nem eu quis. A mudança do nome da pessoa travesti, da mulher transexual, do homem trans no registro, segue a lei de registros públicos, né? Você não tem uma lei no Brasil que diga que estabeleça um tratamento especial para essa população em razão de uma construção identitária e não em razão de que o nome civil gere um constrangimento. Como não tem uma lei, a gente se apega à lei de registros públicos para dizer que o nome que foi dado no registro originário gera constrangimentos para essa pessoa. É uma travesti com uma identidade feminina, que é uma identidade não só corporal, mas uma identidade psíquica, histórica, social, pública, né? Restando assumir agora uma identidade jurídica. Durante muito tempo havia uma dúvida de qual era a vara mais competente, se vara de família, vara de registros públicos. E nós chegamos a um momento de amadurecimento que entendemos que tanto a mudança do nome quanto o sexo se daria na vara de registros públicos. Infelizmente, nos últimos tempos, alguns juízes de São Paulo têm tido um entendimento diferenciado. Autoriza a mudança da identidade civil na vara de registros públicos, mas nega o pedido da mudança de sexo. Você tem uma situação esdrúxula como Renata no sexo masculino, o que vai gerar problemas graves. Por exemplo, se ela tem uma identidade masculina, ela tem que ainda ter um documento do Exército, certificado de reservista. Mas no Exército, as mulheres não são reservistas, é uma identidade masculina com nome feminino. Isso o Poder Judiciário tem criado situações constrangedoras, inadmissíveis. Você pode perguntar, Renata, mas não só pode tirar o registro com sexo se você fizer a cirurgia? Não. Se o juiz entender que você é uma mulher independente do que você tem no meio das suas pernas, ele te dá o sexo feminino. Entende? Agora, se ele for o tipo atrasado, retrógrado e imaginar que é a questão biológica que conta, aí ele não dá. Então depende muito do entendimento de cada um desses juristas. No Congresso Nacional tem um debate, mais precisamente na Câmara dos Deputados, por uma iniciativa do deputado Jean Willis e da deputada Érica Cocai, que é o projeto de lei que recebe o nome Projeto de Lei João Nery, que nos moldes da lei argentina dá plena autonomia para a pessoa travesti, mulher transexual, homem trans, designar a sua própria identidade, designar juridicamente a sua própria identidade. É um projeto de lei bastante corajoso, ousado, mas que particularmente acredito que nessa conjuntura que estamos vivendo, de um avanço significativo das forças conservadoras, dificilmente a gente consiga aprovar esse projeto de lei neste momento. Mas quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo hoje, de um resquício que possa voltar, se não voltar a ditadura militar, possa ser que tenha uma guerra civil, os governos todos degringolando, o sistema judiciário, político e todos os poderes, todos assim de uma maneira muito estranha, a gente tem medos, né? Que esses micro-avanços ainda retroajam. Na obra Morte e Vida Severina, o João Cabral de Melo Neto, na sua genialidade, começa a tua obra apresentando o sujeito que fala, apresentando o narrador daquela história. E é uma descrição, porque toda a história parte a partir do sujeito. Quem sou eu que vos fala? Reconhecer o nome social significa dizer quem é esta pessoa que se apresenta diante de mim. A importância do nome social não é só a importância de tratamento, de como você quer ser chamado ou chamada, mas é reconhecer aquela pessoa que se constrói na minha frente como um sujeito ativo, político, como um cidadão, mas também como uma pessoa que traz as suas dificuldades, suas dores, seus temores, seus amores, seus gozos, suas tragédias pessoais. Quem é essa pessoa? Essa pessoa se constitui a partir de uma identidade dela, e não como a sociedade,
o Estado, a igreja, acha que ela deve ser tratada. A importância do nome social é enxergar esta pessoa e reconhecer a pessoa. Socialmente, essa diferença não muda em absolutamente nada. Você continua sendo um traveco para muitos da sociedade brasileira. Psicologicamente mudou tudo. Quem pede um documento de uma travesti ou de uma transexual, tá nítido na expressão do olhar que ele vai dar uma risada de canto de boca, porque tá lá, eu sou Renata de Moraes Pessoa no papel e lá tá Antônio Carlos Pessoa. Aí ele chega, sabe? E é uma decepção quando ele pega meu RG. Ai, coitado, ele não vai poder mais desdenhar de mim, sabe? Não vai poder ironizar, nem debochar. Ele vai ter que me chamar por senhora Renata. Mas mudou, Renata? As pessoas te veem de outra maneira? Uau, que você agora é uma mulher? Não. Isso é mentira. Sociedade nenhuma vai te ver. E eu acredito que eu não vou estar aqui para ver essa mudança real e concreta. Mas só o prazer de eu ter meu nome, nossa, é melhor do que ganhar na Mega Sena, se você quer saber. Sabe? Eu sou Renata, acabou. Você pode dizer que não, mas o problema é seu. Quem está com problemas não sou eu, querida. É você, sociedade. Ferida na carne, o Estado é laico. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só esquina, a gente quer escola e dignidade. A gente não quer só sepulcro, a gente quer escola, não pela metade. Porque é muito contraditório, é muito engraçado, para não dizer bizarro, que é assim, as mulheres que são mais estudadas e mais conscientes politicamente, ao invés de elas entenderem e respeitar a sua condição, elas não te respeitam no sentido livre mesmo, assim, de respeitabilidade. Elas acabam te respeitando porque elas sabem dos direitos que nós já conquistamos. Então, uma advogada jamais vai dizer para mim que ela não me vê como mulher. Porque ela sabe que se ela disser isso, eu vou dar uma 10948 para ela. Porque isso é discriminação com a minha pessoa. Agora, as mulheres que não são letradas e que não têm esse conhecimento, elas acolhem a gente mais agradavelmente. Agora, dizer que as mulheres, de modo geral, nos veem como mulher, eu acho muito difícil, é uma afirmação muito complicada de você dizer. Existem alguns grupos de mulheres que são mulheres feministas, que não são ligadas à questão biológica, que te veem como mulher socialmente, porque é assim que você se comporta, é assim que você vive na sociedade. Outros grupos vão pela linha biológica. Você só é mulher que nasceu com vagina, com útero, com trompas, com não sei o quê. Se você não nasceu biologicamente mulher, você não é mulher. Então você não é reconhecida. Você não tem os mesmos direitos que as mulheres têm. Só que se a gente é casada com um homem, apanha dele, lava roupa, faz comida, leva os filhos dele que ele teve com a outra na escola, vamos para a igreja juntos, vamos sei que. Qual é a diferença? Porque a gente não tem uma vagina que ela é funcional, biológica? Se você não tem, você não é mulher. Então você não é aceita. Eu já vi comportamentos de homens que é assim, ou ele detesta, literalmente, porque ele não quer saber disso, ou ele é aquele que diz para os outros que não quer, mas sai com a gente e ainda é passivo na relação sexual. Mas com os amigos, jamais um homem vai assumir, numa roda de 5 amigos, que ele saiu com a travesti, que ele transou com ela, que foi uma delícia, que ele achou ela sensacional. Na cabeça dele, ser heterossexual não quer dizer que se você sai com uma travesti, você é gay. Porque ela não diz que ela é mulher, ela não se identifica como mulher e não se comporta como mulher. Por que eu sou gay? Eu não saio com um igual a mim? Eu não saio com um homem igual a mim, um barbudo, sabe? Um homem... Não, eu saio com uma pessoa que tem características femininas, se comporta como mulher, portanto eu não sou gay. E eu curto aquele ser que tem pênis e tem peito, as duas coisas juntas. Muito me agrada. Eu tenho uma profunda admiração por Renata. E essa admiração parte talvez por uma identidade enquanto nordestinos, mas por uma incansável resistência às opressões já vividas, ao modelo de sociedade excludente que a gente tem, uma resistência e uma indignação, porque isso é que faz as coisas moverem o mundo.
É não achar que o mundo está posto, que as coisas estão postas, que o mundo está acabado. E eu vejo isso em Renata. Aliado a tudo isso, uma coragem. Uma coragem de questionar as estruturas sociais, questionar o viciado movimento de travestis e transexuais, questionar a forma de militância que não produz ganhos consideráveis, e ao mesmo tempo sair do campo meramente discursivo e ir para uma atuação prática, tanto no campo da vida, alguém que deixa a condição de vítima e cria um protagonismo em torno da ideia de vitimismo, para ressignificar as suas dores, fazer uma universidade, cantar para que a tua voz seja ouvida não como uma travesti, mas como uma artista, né? E transformar na própria militância, criando uma ONG, propondo iniciativas extraordinárias, pontuais, iniciais, mas que são capazes de promover reflexões profundas. Nesse sentido, a minha admiração por Renata é profunda, é infinita. Eu sou cantora de música popular brasileira e sou presidente de uma ONG, que é Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais. Eu sou Renata e quero dignidade e respeito. Ferida na carne, o Estado é laico. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?